Bom dia, gente. Na verdade é boa tarde, porque são 12h17. Estava prontíssima pra ir pra academia, mas aí minha amiga mandou uma mensagem falando que ela tava passando mal e se eu podia ir com ela no médico. Daí eu fui com ela no médico e cheguei agora em casa. E aí era meio-dia, eu falei assim, não, eu vou almoçar antes de ir pra academia porque eu tô com fome. Três horas da tarde, tô descabelada, cheguei da academia, nem lembrava mais como era treinar esse horário. Eu ia esse horário porque eu ia com a minha prima, aí quando você tem companhia, você até que vai, né? Mas, e nesse horário, 1 da tarde, com sol quente, tive que usar muita disciplina, muita força de vontade pra ir lá e entregar meu treino, porque vontade não tinha. Gente, tomei banho, depois nem apareci mais aqui. E assim, enrolou toda a minha manhã, né? Não tive minha rotina matinal. E depois, pra mim ir pra academia, a minha mente tava querendo me sabotar. Falando assim, deixa pra lá, amanhã você vai, não treina hoje. Mas era preguiça, tá, gente? Era preguiça mesmo. Eu estou adaptada agora aí de manhã, então quando já sai do programado, eu já meio que não quero fazer. Isso era uma coisa que eu fazia muito antes, sabe? Saiu do meu planejado, já não quero fazer. E eu fiquei pensando aqui agora à tarde, como a gente se submete às nossas vontades, né? E isso é muito sério pra mim, porque eu antes era uma pessoa assim, que fazia só as minhas vontades, que fazia do jeito que eu queria, que cedia todas as minhas vontades, os meus gostos. E muito dessa mudança vem de eu ter definido hábitos inegociáveis. Então, os meus hábitos inegociáveis não é não negociar com outras pessoas, é não negociar comigo mesma. A minha versão anterior é a minha própria sabotadora. A antiga Carol, que gostaria de fazer assim as coisas do jeito dela, que não queria fazer as coisas, que pularia o treino tranquilamente, que comeria à vontade o tempo todo. Quando eu defini meus hábitos negociáveis, meus hábitos que são primordiais no meu dia, muita coisa mudou. E hábito negociável é uma coisa que é individual. O que pode ser negociável pra mim, não é negociável pra você e vice-versa. Então, alguns dos meus hábitos negociáveis, por exemplo, é essa questão do treino. E não é que eu nunca posso falhar no meu treino. É que eu sei as condições em que eu posso deixar de treinar. Se eu sou com dor, que vai me atrapalhar. Se surgir um compromisso, que não vai ter outra forma de eu ir treinar, é ok eu faltar. Mas, por exemplo, a maioria das vezes é preguiça. E a preguiça, ela não tem vez comigo. Igual hoje, era preguiça. Só porque não tava no meu horário. E eu falei assim, não. Eu pensando na Carol antiga com a Carol de agora e que eu quero ser no futuro. Então, continuo sendo constante naquilo que eu me propus a fazer. Eu tô finalizando meu mês de treinos e meu personal passa treinos pra mim a cada 30 dias. Então, a cada 30 dias, meus treinos renovam. Esse mês teve essa questão de ele alterar meu treino por conta da condropatia patelar. Quando você pesquisa, aparece condromalácia, que eu acho que é a mesma coisa, mas que é basicamente o desgaste da patela, o desgaste da cartilagem na patela. E é um problema que você não tem como recuperar a cartilagem que a gente já perdeu, pelo que o meu ortopedista explicou e que eu pesquisei também. O excesso de peso, muito exercício, movimentos errados podem causar essa condição. No meu caso, eu tenho praticamente quase certeza que
foi o excesso de peso que eu tive a vida inteira. Eu sempre senti dor nesse joelho esquerdo. Depois que eu perdi os movimentos, eu senti que ficou ainda pior. Essa mudança de treino, eu confesso que no começo eu fiquei meio frustrada, porque eu falei, nossa, agora que eu tô aprendendo realmente os movimentos, fazendo as coisas tudo bonitinho, fortalecendo e tal, vou ter que parar de fazer. Porque ele teve que adaptar meu treino pra que eu pudesse continuar treinando. Tive que diminuir o cardio, o escada, elíptico, praticamente esse mês eu não fiz. E eu falei, nossa, eu não vou evoluir nada. E não, senti que eu acabei me dedicando aos exercícios que estavam disponíveis pra mim. Foi a forma que eu encontrei de não parar de fazer aquilo que eu deveria fazer. Se é isso que tá disponível pra mim nesse momento, eu vou dar o meu melhor. Então, meu objetivo atual é fortalecer a parte inferior e não deixar de fazer exercício. E pra mim é o primordial neste momento. Eu estou aqui num processo, eu tô dividindo aqui com vocês a minha busca pela minha melhor versão. E eu não tenho problema nenhum em voltar atrás, fazer mudanças. E nos últimos meses, eu comecei a perceber que eu não estava tão focada nisso. O meu corpo não evoluiu muita coisa nos últimos meses, porque eu não estava focada do jeito que eu achava que estaria. E meu peso está estagnado, não mudou nada. Meu corpo também não mudou muita coisa. Eu senti que eu tava, mesmo sem intencionalmente, eu entrei num processo de manutenção, que eu não estava buscando esse processo de manutenção, de manter meu peso. Mas é o que estava acontecendo. E agora nos últimos meses, nesse último mês de julho, eu comecei a me incomodar. Eu falei assim, nossa, eu realmente tô estagnada. E eu nem tava percebendo, nem tava consciente disso, que as coisas não estavam evoluindo. E não era esse o meu objetivo, mas aconteceu. Eu realmente não cheguei no meu objetivo ainda e eu não estou no meu corpo que eu gostaria de ter. E eu sei que com o que eu tenho hoje, com o que eu posso fazer hoje, eu posso evoluir muita coisa ainda. Mas, de certa forma, eu estava estagnada. Então, assim, é um processo. São coisas que a gente só vai aprendendo quando a gente se dispõe a aprender. A olhar o que a gente tá fazendo, a ver onde a gente tá errando e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Isso não me deixa frustrada ou ansiosa nem nada. Eu comecei a não me dedicar tanto a essa questão de chegar nesse corpo que eu gostaria. Eu simplesmente estava satisfeita em comer bem, em comer saudável, comer um prato de arroz e feijão, uma proteína e tal. E isso estava me satisfazendo em relação à alimentação. Mas eu comecei a perceber que eu falei assim, se eu quero chegar nesse corpo que eu pretendo, eu não posso ficar só mantendo. Eu não preciso de manutenção, eu preciso de déficit. Então a gente vai ter que voltar, fazer um déficitzinho, tentar evoluir o meu corpo, mesmo com as adaptações necessárias que eu preciso fazer por conta de algumas condições. E é isso, gente. Mais um dia finalizando por aqui. Acabei de fazer minha skincare, daqui a pouco com a minha touquinha. Continuar a cuidar de mim, da minha saúde, mas com equilíbrio. E equilíbrio não significa abrir mão das coisas, né? E eu tenho aprendido muito durante esse processo. Esses cuidados que eu tô tendo com a minha pele, com o meu cabelo, também me ensinam muito a respeito de mudanças, de buscar a nossa melhor versão. E eu tenho aprendido que mais importante do que ter resultado é reconhecer, encontrar uma área da nossa vida que precisa de construção, ou de reconstrução, ou talvez uma reforma. E quando a gente reconhece, a gente pode começar a construir, reconstruir e melhorar. Então, se eu pudesse deixar uma dica, e essa dica serve muito pra mim, que às vezes eu tenho que me lembrar disso, tenha paciência. Tenha paciência porque construções, reconstruções demoram, levam tempo. A gente precisa aguentar e aprender a lidar com atraso, inconveniências que acontecem ao longo do caminho e além dos entulhos que a gente tem que ir limpando ao longo do processo. Então, assim, é uma caminhada bem contínua, temos que perseverar pra gente conseguir um dia chegar onde a gente gostaria de chegar. Então, eu espero que vocês tenham gostado da minha rotina de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.